Então, em todas as culturas aparece essa tentação idolátrica que se configura em cada lugar de forma diferente. E dentro da tradição judaico-cristã nós temos o famoso bezerro de ouro, né? Então, o que a nós interessa aqui, a partir daquilo que, para fazer, digamos assim, a referência bem clara, eu faço a partir de uma microdefinição do Wilhelm Flusser sobre idolatria, sobre magia e sobre imaginação, né? Primeiro, entender que magia e imaginação constituem uma interessante aproximação paradoxal. Por quê? Porque a magia ocupa o lugar que deveria ser da imaginação, né? Quer dizer, as imagens, como ele diz, que deveriam ser portas para o mundo, né, acabam sendo biombos, ou seja, obliterações ao mundo, né? Então eu tenho que criar um mundo próprio. O que eu faço? Crio um mundo mágico, né? Quando eu crio esse mundo mágico, eu ocupo o espaço que deveria ser concedido à imaginação. Isso é muito interessante, porque a origem etimológica das palavras, em mago, magia, mago, né, todas estão entremeadas. É uma situação derridiana, né? Quando ele fala de hospitalidade, de hostilidade, mostra como, na verdade, as duas estão muito emprenhadas, essas situações, né? Então, o que nós vivemos hoje em dia? Um mundo mágico por definição. Isso é um problema? Até um certo ponto, não seria. No momento em que a magia confessasse que ela é uma magia, como faz o mágico de rua, o artista de rua, o artista, né, que está contratado para fazer um show de mágica, ele está confessando continuamente, ao fazer a mágica, que aquilo se trata de uma mágica, portanto de uma ilusão, né? O problema inicia quando ele, de algum modo, se vê tentado a fingir que aquilo não é uma mágica, mas uma metamorfose daquilo que a gente poderia chamar de realidade, e, portanto, vende a magia como se fosse realidade. O que nós temos aí? A obliteração, então, né, do campo imaginativo, e isso se refere imediatamente àquilo que nós falamos sobre a questão da arte, da expressão e da expressividade, né, se refere imediatamente a essa dimensão, porque oblitera os espaços que poderiam ser de expressão artística, por exemplo. Então, se há magia demais, não há espaço para a imaginação. O que é a indústria cultural? Senão a plantação de magias, tá? Desde a lógica do subconsciente, das passagens, dessas teorias, né, de neuroprogramação, até a superabundância imagética que nós vivemos hoje em dia. Promessas vazias de felicidade, né, que aparentam ser reais. Então o problema não é a magia. O problema é a magia semelhante à roupa do imperador, que não existia, mas que finge que existe. Porque há uma hipocrisia, e nesse caso há uma ideologia que a sustenta. Quando a gente observa no Brasil, né, a situação de pessoas cuja única esperança de vida, ou de sair da vida que tem e de ir para uma vida melhor, é gastar os seus últimos dinheiros numa loteria, por exemplo, elas estão apostando na magia, porque a probabilidade de ganhar é mínima, né? Quando elas assistem esses programas, então, que surge um benfeitor, né, mítico, ou místico, ou idolátrico, né, ou ídolo, né, e que faz bondades pontuais, né, reforma a casa deste, arruma o carro daquele, e aí é cogitado que um cidadão como este, então, seja candidato a presidente da República. Você está apostando na magia, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com política, tem a ver com manipulação de consciência, né? Quer dizer, aquilo então que foi extraído das pessoas do ponto de vista imaginativo, a sua incapacidade de despertar, portanto, né, agora é substituído por uma espécie de emplastro, ou por uma prótese, melhor dizendo, que vai ocupar aquele espaço e que vai fazer reiteradas promessas nesse sentido, sem, obviamente, nenhuma intenção de cumpri-las, porque não é assim que se resolve os problemas, né? Não é pontuando entre 50 milhões de pessoas, uma aqui, outra ali, outra acolá, que eu vou resolver algum problema, a não ser para um indivíduo que não consegue se conceber fora de uma ideia de indivíduo. Portanto, em negação com a própria vida e consigo mesmo, porque ele não é um indivíduo, ele é um sujeito, é uma teia de relações, né? É isso que, por exemplo, no judaísmo, quando se diz quem salva alguém, salva o mundo inteiro. Quem mata alguém, mata o mundo inteiro. O que se quer dizer com isso aí? Se quer dizer que quem salva alguém, salva todas as virtualidades, no sentido aqui de ainda não acontecimentos, que estão além dos acontecimentos acontecidos, que estão virtualmente ali sendo germinados,
por exemplo, as possíveis relações e as possíveis construções, as infinitas possibilidades, todas essas se desvanecem, né, nesse buraco negro. A mesma coisa, quem mata alguém, mata todas essas possibilidades. Eu estava falando aqui da morte e da vida, né? Quem salva alguém, salva todas essas possibilidades, salva o mundo inteiro de possibilidades se abre. E quem mata alguém, oblitera, né, toda a possibilidade, né, de salvação de um mundo que se vê então atirado a um abismo, de um buraco negro, digamos assim, que suga a possibilidade da realidade continuar a ser real. Então, essa é a questão que nos leva à questão central da idolatria. Quando percebemos que hoje a sociedade funciona como uma gigantesca máquina idolatra, de criação, né, e degeneração contínua de ídolos, no sentido mais profundo e mais simples do termo. Quer dizer, algo que é uma projeção a qual eu atribuo uma origem externa a mim, ou seja, um mal-entendido, né? Nós falávamos ontem, em termos psicanálise, uma falha básica, né? Citamos Balint, etc., né? Quer dizer, há uma falha básica aí. Eu, como sou incapaz de me relacionar com o outro, projeto um outro suportável para mim, que na verdade é um espelho meu. E isso aí, ao invés de quebrar a minha solidão, ela aprofunda. E ao aprofundar, retoma o tema do medo de uma forma qualificada. Piora, né? No sentido de que me torna ainda mais desconfortável para lidar com essa situação. A esse ponto chegamos, né? Então, como desconjuntar esse conjunto de carapaças individuais de tal modo que as pessoas possam se livrar das ilusões mágicas, né? Atacando a raiz da idolatria, fazendo o quê? Aquilo que todo pensador faz, que todo filósofo faz, uma crítica, né, da razão idolátrica.